Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo vai tratar do assunto de geometria espacial aí, no caso referente à semana 4, né? Estamos aí adentrando a metade do nosso curso de matemática aplicada. Geometria espacial, pessoal, a gente vai abordar aqui algumas figurinhas, né? No caso aqui, as figuras que têm 3 dimensões, né? Diferente da geometria plana, onde a gente abordou na primeira semana, segunda semana, né? Geometria plana, ela falava sobre figuras que tinham 2 medidas, né? A diferença agora na geometria espacial é que eu vou ampliar, né? Eu vou colocar mais uma medida aí. Então, são figuras 3D. Então, quais são as figuras 3D? A gente tem como figuras 3D o cone, a esfera, a pirâmide, o cubo. Então, todas essas figuras aqui, elas são tridimensionais, certo? Então, a gente vai focar tanto o aspecto, as fórmulas de volume, né? Porque agora a gente vai ter volume, porque a figura é 3D, como também a gente vai abordar o aspecto das fórmulas de área, certo? Então, para não ficar muito longo, eu vou dividir em vários vídeos, certo? Cada vídeo abordando uma ou duas figuras aí no máximo. Então, a gente vai começar aqui abordando o conceito do cilindro, né? Então, como é que a gente constrói um cilindro? Lembrando, pessoal, que o cilindro, né? Só colocar aqui, o cilindro, ele faz parte de uma figura, certo? Retangular. Eu começo pegando uma figura retangular. Então, observe aqui, ó, eu tenho um retângulo, né? Uma figura 2D. Então, com essa figura 2D, eu posso elaborar um cilindro, né? Como é que eu faço para construir um cilindro? Eu pego esse retângulo aqui, né? Eu pego esse retângulo e dou uma volta. Perceba aqui embaixo, ó, essa seta está me dizendo o quê? Que eu vou dar um giro de 360 graus em torno do eixo, né? Então, imagine aqui, ó, fixe nessa figura aqui. Fixe nessa figura aqui. Então, vou fazer um giro 360 e a figura que eu vou formar vai ser essa daqui, né? Então, cada giro desse, ó, pegando o retângulo, ó, mais uma vez, eu pego o retângulo e vou fazendo a volta até finalizar a volta completa. Então, essa figura aqui que eu finalizei, né? Que eu obtive através do giro do retângulo, essa figura aqui é o que eu chamo de cilindro, né? Então, percebam o seguinte. Aqui eu posso encontrar o volume, né? Já que agora a figura ela tem espaço interno, né? Então, eu posso calcular o volume aqui, né? Para calcular o volume, pessoal, eu vou ter que saber o quê? Perceba que essa figura que ficou aqui na base, ó, que eu estou marcando, essa figura aqui na base é uma figura circular. Então, aqui eu tenho um círculo, certo? E para definir o volume, eu tenho que saber essa distância daqui para cá, que no caso vai ser a altura, né? Então, eu tenho que saber o círculo. Então, a fórmula do círculo é a mesma fórmula que a gente viu lá na geometria plana. Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Então, se eu tenho um cilindro, o volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Eu tenho que saber quem é o raio, né? No caso, o raio é essa distância aqui, né? Aqui vai ser o nosso raio. E eu tenho que saber também o valor da altura, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou planificar o cilindro. O que significa planificação? Eu vou transformar uma figura 3D em uma figura 2D, né? Vou fazer o processo contrário aqui. Então, imagine esse cilindro, certo? Aqui eu tenho um cilindro feito. E o que é que eu faço com esse cilindro? Eu vou abri-lo, certo? Então, quando eu for abrir o cilindro, o que é que vai me dar de figura 2D? Eu vou ter duas figuras aqui. Então, imagina aqui, ó, eu vou fazer um movimento abrindo o cilindro, né? Então, eu vou descascando aqui essa parte lateral, ó. Eu vou descascando essa parte lateral até encontrar a figura 2D. Então, percebam, ó, de um cilindro, o que é que eu posso encontrar? Se eu abri-lo, né? Eu vou encontrar essa parte aqui, né? Que é um retângulo. Aqui é um retângulo. E eu vou ter
dois círculos, né? No caso, um círculo aqui seria a tampa e esse outro círculo aqui seria a nossa base, né? A base do cilindro. Então, se eu pego um cilindro e abro, eu vou encontrar, né, dois círculos e um retângulo. Para que isso? Para que eu encontre as fórmulas de área, né? Então, aqui eu vou encontrar a área da base, no caso vai ser πr ao quadrado, né? Por quê? Vou até voltar aqui a figura, ó. Eu tenho isso, né? A base, pessoal, a base é esse pedaço aqui, né? Que eu desmontei, virou o círculo. Então, por isso que a área da base é o círculo, no caso a forma do círculo é πr ao quadrado. Eu tenho a área lateral, no caso a área lateral é 2π vezes o raio vezes a altura. Certo, pessoal? Voltando aqui, ó, mais uma vez. Por que a lateral é 2πr? Simples, ó. Eu tenho aqui na lateral a figura de um retângulo, né? Aqui é um retângulo. Perceba o seguinte, ó, a altura eu já tenho. Eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber essa distância aqui, que é a base. Antes de eu desmontar, essa figura era circular, né? Ela era circular. Então, nesse caso, eu tenho que saber o quê? O comprimento. A forma do comprimento é 2 vezes π, 2 vezes π vezes r. Então, por isso que a área lateral vai ser 2πr vezes a altura. Cilindro equilátero vai ser, nesse caso, um aspecto especial de cilindro, né? É uma figurinha especial. Acontece em algumas questões também. O que significa um cilindro equilátero? É quando a altura é o dobro do raio. Seria um cilindro mais ou menos desse tipo aqui. Então, essa distância aqui, ó, a distância da altura é a mesma distância do diâmetro. Então, as distâncias aqui são iguais. Então, esse valor é igual a esse valor aqui. Nessa situação, a gente diz que o cilindro ele é equilátero. Então, é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo ou então no nosso encontro semanal por via Meet, né? Obrigado e até mais.